Se você vai fazer o vestibular UERJ de 2024 com base no livro O Menino do Pijama Listrado, você vai precisar escrever uma boa redação. Isso é óbvio. Só que o que não é óbvio é como que eu faço isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você escreve uma redação excelente para a prova da UERJ, para você ser bem avaliado pelos seus corretores e se tornar um aluno da UERJ. E essa aula vai ser focada em reescrever um texto que está com algumas falhas, tá? Você vai entender então agora, a gente vai corrigir uma redação modelo UERJ com base no livro da UERJ desse ano, 2024. Não sei se você sabe, mas quando a gente fala do vestibular UERJ, a gente fala o ano de acesso. Então estamos em 2023, mas o acesso vai ser 2024. Falamos vestibular de acesso para 2024, então vestibular UERJ 2024. Entendeu, né? Beleza. Vamos lá então agora começar. Olho na minha tela neste momento. O tema dessa redação era o seguinte: ainda existem governos ditatoriais na sociedade contemporânea? Vamos lá. Ainda existem governos ditatoriais no Brasil contemporâneo? Esse é um tema que não é na sociedade não, é um tema do Brasil especificamente. É um tema que vai fazer a reflexão sobre os nossos governos brasileiros, que desde 1988 não tem, ao menos diretamente, um governo ditatorial. Então, pelo menos desde 64, ou desde a redemocratização do Brasil, o Brasil não tem, pelo menos declaradamente, um governo ditatorial. Mas a UERJ, ela pode ser tinhosa, espizinhar, cuspir tudo. Ela pode espizinhar, ela pode ser polêmica e perguntar, será que existem, pelo menos direta ou indiretamente, esses governos? Vamos lá então, galerinha, agora. A redação começou dessa forma, então como é que ela vai ser? Democracia em perigo. Olha aí, já começou com um título legal. Não aconselho que você coloque ponto depois do título, não é o padrão. Existe uma regra básica para o título, que o título tem que ser duas palavras nominais, ou seja, sem verbo, sendo uma delas com palavra com juízo de valor. Não deve ter nem artigo, nem título, nem ponto, tá? Então, a regra básica é essa. Pode ser que coloque título e zere a redação do UERJ. Claro que não, tu não vai zerar, mas tô falando assim, tente fazer pela lógica. Então, o título da UERJ tem que ser duas palavras nominais, ou seja, sem verbos, pelo menos uma palavra com juízo de valor, sem artigo, sem ponto. É a regra clássica, tá, monstro? Chegou lá, botou um verbo, quer dizer que vai ser um título ruim? Não, mas estou falando que é a regra básica clássica. Beleza. Olha aí. E aí começou assim, a história do livro O Menino do Pijama Listrado acontece durante um dos mais cruéis regimes autoritários da história. O nazismo da Alemanha. Nazismo com N maiúsculo, porque é um momento histórico, guerra mundial. Segunda Guerra Mundial é com letra maiúscula, nazismo também. Beleza, então ela começou bem, começou contextualizando com o próprio livro. Infelizmente, houve também regimes autoritários em diversos países, como a ditadura militar no Brasil. Uma coisa bem importante que você tem que ficar ligado. Depois que você faz a tua abordagem, a apresentação do tema, você tem que fazer a tua resposta opinião. Sempre ensino isso pra você. Então, a abordagem ficou boa, a abordagem ficou ok. Só que ainda ela não deu uma resposta opinião para o tema. A pergunta do tema é: ainda existem governos ditatoriais no Brasil contemporâneo? Essa é a pergunta. E ela até agora não respondeu. Ela falou que existiam. Houve, ou seja, no passado, também governos ditatoriais no país. Então, isso aqui não é uma resposta opinião. Isso aqui é continuação de uma contextualização, como a ditadura militar no Brasil. Ainda é possível encontrar vestígios. Agora ela vai dar a resposta, tá? Ainda é possível encontrar vestígios dessas crueldades. Ainda é possível encontrar vestígios das crueldades desses regimes ao redor do mundo, sendo então de extrema importância a atenção para não repetirmos os erros do passado. Olha, o tema da redação não era governos ditatoriais ao redor do mundo. O tema era governos ditatoriais no Brasil. Lembra? Esse era o tema. Então, aqui ela tangencia o tema quando ela diz ao redor do mundo. Então, em vez de fazer isso aqui, ela deveria falar na sociedade brasileira. Então, vou reescrever essa introdução para você ver como é que eu faria. Preste muita atenção agora. Começaria da mesma forma como ela começou, mostrando assim, título Democracia em Perigo, e começaria a história
O livro O Menino do Pijama Listrado acontece durante um dos mais cruéis. Gostei muito dessa abordagem porque ela fez uma espécie de antecipação com 2 pontos. Gostei muito. Um dos mais cruéis regimes autoritários da história. 2 pontos, o nazismo. A Alemanha. Beleza. E aí depois ela emenda ali no infelizmente também houve regimes autoritários. Eu desenvolveria um pouco mais essa abordagem dela, tá? Cujas atrocidades se marcaram negativamente a história, a nação, consequentemente o povo. Então, se percebeu o que eu fiz aqui? Eu dei uma desenvolvida um pouco melhor nessa abordagem dela. E agora, depois que eu faço essa apresentação, eu vou responder a pergunta que é o Wesley. Ainda existem governos ditatoriais no Brasil? Então, eu vou trazer para a realidade contemporânea brasileira e vou responder. Então, nesse sentido, governos ditatoriais, tal como apresentado na obra alemã, não é uma obra alemã, não sei qual que é a origem dessa obra, ela conta a história alemã, não sei se é obra alemã. Tal como apresentado na obra ainda, não é, também se manifesta no Brasil, ainda que indiretamente, ou ainda que de forma velada, porque eu não acredito que a gente vive de forma implícita governos ditatoriais, governos que nos impõem, governos que cerceiam nossa liberdade de expressão, e aqui a gente vai ser bem polêmico, tá? Ainda é possível encontrar vestígios dessas crueldades no mundo. Aí eu vou fechar o parágrafo dela assim, ó, de modo que é importante, de modo que ainda reproduzimos os erros do passado. Tá repetindo ainda aqui. Então, quando você estiver argumentando, não se preocupe com repetição de palavra, tá? Depois que você acabar o parágrafo, você para e tenta tirar essa repetição. A Rafaela perguntou o que é essa antecipação com 2 pontos. Rafa, você perguntou porque você não viu a aula de estrutura dentro do curso. Tem que ver a aula de estrutura dentro do curso que eu explico isso, tá? Não vou conseguir te explicar agora porque foco aqui é reescrever esse parágrafo, mas veja lá. Beleza ou não beleza? Responde pra mim. Nesse sentido, governos ditatoriais, tal como apresentado na obra, ou tais como apresentado na obra, também se manifesta no Brasil, ainda que de forma velada. Colocar então, mesmo que de forma velada. Tirar a repetição. Pronto. Então a introdução ficou boa agora. Show! Pronto, a introdução ficou, né? Agora vamos para o desenvolvimento 1. Ela sai da introdução e vai para o desenvolvimento 1 com uma quebra brusca, abrupta, não fez uma coesão entre os parágrafos. Lembra que eu falei que a coesão ela tem que existir? Mesmo que você não use conectivo, tem que ter coesão. E como é que eu faço para ter coesão? Pegue a palavra última que você escreveu na introdução e aproveite essa mesma palavra para começar como sinônimo. Então, se você acabou com a palavra passado, você comece com o sinônimo da palavra passado. Faz uma coesão por sinonímia, que a gente chama. A Rafaela falou que está atrasada nas aulas. É normal, Rafa, estar atrasado. O que você não pode fazer é esquecer, tá? Então, vá lá, assista as aulas. Vamos lá. Tem a palavra passado. Então, assim, ó, nossa história pretérita, história, nossos antepassados, tá? Então, o que você fez aqui agora? Você fez uma coesão entre passado e antepassado. Você entendeu? Aqui a coesão, quem entendeu, comenta, entendi a coesão, bota aí. Beleza. Vamos ver então um parágrafo dela, depois eu vou reescrever dando sentido dentro do meu texto. No Brasil, ainda sofremos consequências das torturas e corrupções que ocorreram durante a ditadura militar. Inevitavelmente, ela vai falar de ditadura militar, tá? Então aqui ela vai dar um exemplo da ditadura militar. Só que eu não tô percebendo um argumento, hein? Não estou percebendo um argumento claro aqui, certo ou não? Estou percebendo um exemplo, não estou percebendo um argumento. Existe uma diferença entre exemplo e argumento, tá? Aqui ela vai falar sobre ditadura militar. Ainda é possível presenciar abordagens militares a civis ocorrendo de forma brutal. Essa tragédia faz parte de uma política baseada no medo, o qual garante que demandas autoritárias sejam cumpridas. E caso contrariadas, haja punição clara, mesmo que seja de forma ilegal. Uma população que não se sente segura para expressar descontentamento facilita o manuseio do autoritarismo, a manutenção. Então aqui, ó, eu entendi que você tem ali uma ideia, só que eu não entendi claramente o teu argumento. No outro parágrafo, eu até percebo o argumento, que é o argumento da ignorância, só que eu não percebi no primeiro. Não ficou claro para mim qual que é o argumento que você está desenvolvendo. Como é que eu posso fazer para deixar o argumento claro? É o seguinte, ó, faça um planejamento
planejamento antes de começar a redação. Então, qual que é o planejamento de uma redação ERJ? Resposta, opinião, que argumento 1 e por que argumento 2. Esse é o planejamento básico de uma redação ERJ. Qual que é a resposta opinião? A resposta opinião é: governos ditatoriais ainda se manifestam no Brasil. Minha resposta opinião. Por que governos ditatoriais ainda se manifestam no Brasil, mesmo que de forma velada? Por quê? Porque não somos capazes de relembrar o passado e evitar os erros. Ou seja, por que a gente permite, por que ainda permitimos que governos ditatoriais se mantenham no Brasil? Porque nós não conseguimos olhar o passado e evitar esses erros antigos do passado, como a ditadura militar, por exemplo. Esse é o primeiro argumento. O argumento 2, porque não, em regra, a sociedade não detém senso crítico para evitar a perpetuação do autoritarismo. Ok ou não? Então, o argumento 1 vai ser aqui, o argumento 2 vai ser esse cara aqui. Tá bem parecido com o que essa aluna fez, tá? Mas aqui, a gente no texto dela não percebe claramente a seleção de um argumento. E o corretor da UERJ, ele precisa perceber claramente que você escolheu um argumento para desenvolver. Como é que eu faria isso então? Vamos ver aqui agora no tablet primeiro, para depois a gente ir lá e reescrever, certo? Você percebe que aqui tem uma ideia boa da ditadura militar, só que a ditadura militar não é o argumento. Ditadura militar é um exemplo que fundamenta o argumento. O argumento mesmo é: nós não somos capazes de relembrar o nosso passado. Me dá um exemplo? Ditadura militar. Ditadura militar foi um passado de opressão e a gente não lembra, por isso que a gente permite a reprodução desses erros do passado e permitimos também o autoritarismo se mantenha. Nossos antepassados, agora eu vou fazer sentido, tá? Nossos antepassados sofreram com governos opressores. Ó, agora eu vou colocar o argumento aqui, ó. Vou pegar esse cara, vou dar Ctrl+C, vou dar Ctrl+V aqui e vou fazer dar sentido. Nossos antepassados sofreram com governos opressores. E nós somos capazes de relembrar tais mazelas e evitar nossos erros. Ontem. Você percebeu o que eu fiz agora? Comenta aí, sim ou não. Eu fiz um tópico frasal, claro, aproveitando o argumento 1 que eu tinha criado antes. Pelo que eu percebi, a pessoa que fez essa redação aqui, ela não criou um argumento claro, ou se criou, não conseguiu criar um bom argumento. O argumento ele tem que ser explicação da resposta opinião, clara, nítida, direta ao ponto. Carlos Augusto fez uma pergunta aqui agora que é a seguinte: além do argumento 1, a passividade da população perante o autoritarismo seria um bom argumento? Não. É porque passividade não seria um bom argumento, porque ficaria muito parecido com o argumento 2, tá bom, ô Carlos? O argumento 2, ele fala sobre falta de senso crítico. E, querendo ou não, falta de senso crítico é uma passividade. Então, se você fala de passividade no argumento 1 e no argumento 2 fala de falta de senso crítico, você está falando a mesma coisa com duas palavras. Você vai gerar um falso desenvolvimento, que a gente chama, quando se fala a mesma coisa duas vezes, palavras diferentes, certo? Então aqui ela agora vai começar a desenvolver um argumento, ó, nesse sentido, sob essa lógica, a ditadura militar, relembrando para você aqui, ó, no texto da pessoa, ela escreve ditadura militar com letra minúscula, salvo engano aqui, tá vendo aqui, ó? Não pode escrever ditadura militar com letra minúscula. Por quê? Porque você sabe que ditadura militar é um momento da história, tipo era Vargas, ditadura militar, nazismo, enfim, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, você tem que usar a letra maiúscula. A ditadura militar faz parte, agora eu vou colocar aqui, ó, a ditadura militar representou, simbolizou um dos mais cruéis momentos da sociedade brasileira e cerceou o direito da população que, paradoxalmente defendia o militarismo, os ditadores, beleza? Ó, sob essa lógica, a ditadura militar simbolizou um dos mais cruéis momentos da sociedade e cerceou os direitos da população que, paradoxalmente, defendia os ditadores. Não todos, né? Não era a população toda. Então era parcela da população que, paradoxalmente, defendia os ditadores. Então é um paradoxo. Lembra que eu falei que vocês têm que usar o raciocínio tudo erradinho? Eu falei isso nas aulas de argumentação. Só que eu tô vendo que muita gente aqui que tá no curso não tá vendo as aulas anteriores. Então não adianta nada
nada tá matriculado no curso, tu não vê as aulas. Tem que ver as aulas, tem que botar em prática os raciocínios. Por exemplo, nesse texto aqui, eu não consigo ver claramente um argumento, não consigo ver claramente um raciocínio lógico sendo aplicado. Então, se você não aplica o raciocínio, você não consegue argumentar bem. Se não consegue argumentar bem, não consegue tirar uma nota na prova da UERJ, não tem jeito. Agora eu vou fechar. Uma coisa muito importante é que o argumento está no presente do indicativo. O verbo no presente tem que predominar no argumento. Então vamos lá. Aqui eu fiz uma alusão histórica, tá? A alusão histórica, vou fechar agora. Insistir em perpetuar. Insistimos em aceitar que a opressão, ainda que implícita, permaneça no Brasil sempre que um governante comete abuso de autoridade, crie leis que apenas o beneficiem e desvie do poder. Pronto, dei vários exemplos agora. Insistimos em aceitar que a opressão, ainda que implícita, permaneça no Brasil sempre que um governante comete abuso de autoridade, crie leis que apenas o beneficiem e desvie recursos do poder público. Você entendeu o que eu fiz agora? Exemplo, 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 exemplo. Então a lógica de um parágrafo de desenvolvimento da UERJ é argumento claro, alusão histórica, raciocínio e exemplo. Vamos pro próximo parágrafo aqui agora. Além disso, há também a figura da ignorância, que na obra O Menino Pijama Listrado é representado pela inocência do menino Bruno. Show! Então aqui, o que a pessoa fez? Ela fez uma retomada do livro para fazer uma coesão. Gostei dessa parte. É basicamente o que a gente ensina aí, tá? Aí vamos continuar. E também consegui perceber um argumento mais claro. Aqui, você percebe que nessa parte fica claro que ele vai falar de ignorância. Tá faltando acento, que você sabe que ignorância é uma paroxítona determinado de tom oral crescente. Tem que ter ignorância, tem que ter o acento circunflexo. A falta de investimentos em educação crítica facilita também políticas autoritárias. Você percebe que aqui, ele vai começar a falar de falta de investimentos em educação crítica, beleza? O educador Paulo Freire insistiu durante sua vida na educação libertadora, falta vírgula aqui, insistiu, vírgula, durante sua vida, vírgula, na educação libertadora, que é necessária para questionar e argumentar os momentos de... aqui tem um paralelismo que está ruim. Para questionar e argumentar os momentos de repressão, não. Para questionar os momentos de repressão. Embora não seja fácil como a sociedade ir contra políticas governamentais, é extremamente necessário para a garantia da manutenção da democracia. Beleza, esse parágrafo ele está mais estruturado, mais bem estruturado que o anterior. Mas mesmo assim ele tem algumas falhas. Falhas de gramática, falhas de quebra de paralelismo. Por que eu estou falando que tem uma quebra de paralelismo? Porque entenda uma coisa. Questionar e argumentar momentos de repressão. Quando você fala questionar momentos de repressão, é uma relação válida. Aqui está ok. Agora, quando você fala argumentar os momentos de repressão, não. É argumentar contra os momentos de repressão. Então, aqui é uma regência direta entre o questionar e o momento de repressão. Existe uma regência direta. Quem questiona os momentos de repressão. Direta regência. Agora, quem argumenta contra os momentos de repressão. Uma regência indireta usando a preposição contra. Então, quando você combina dois verbos com regências diferentes, você está correndo um problema, está acontecendo um problema de quebra de paralelismo sintático. Vai perder ponto na competência não, no critério lá da gramática da UERJ. Fala de competência igual ao Enem, né? Mas o UERJ não tem competência, o UERJ tem critérios, 5 critérios de correção. Um deles se chama expressão da linguagem. E a expressão se manifesta com quebra do paralelismo, fica ruim. Então aqui, há também figura da ignorância humana, da ignorância social, e na obra, deixa eu falar, não vou nem usar o livro aqui não, porque como eu usei o também colabora para fazer uma coesão, então não vou falar do livro não. Além disso, a figura da ignorância social permite qual que é o tema mesmo? Existência de governos ditatoriais no Brasil. Permite a existência ou a permanência de governos ditatoriais no Brasil. Pronto, percebeu o que eu estou fazendo? Eu estou argumentando aqui claramente. A falta de investimento em educação crítica contribui para, facilita a ocorrência ditatorial. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aproveitando o que ela falou. Só que, entenda uma coisa agora que eu vou explicar para vocês. Vocês estão percebendo que essa frase em amarelo tem o mesmo conteúdo da frase em azul? Vocês estão percebendo que essas duas frases falam a mesma coisa em palavras diferentes?
Se a figura da ignorância social permite governos ditatoriais, a falta de investimento em educação crítica, ou seja, ignorância, falta de investimento em educação crítica, ou seja, ignorância, facilita a ocorrência. Então é a mesma ideia contada com palavras diferentes. Isso não pode. A gente chama isso de falso desenvolvimento, que acontece aqui. É um problema de argumentação. Então eu não vou colocar essa frase aqui. Eu já vou citar o Paulo Freire, que a pessoa cita aqui na sequência, ó, Paulo Freire. Então já vamos citar o Paulo Freire, porque o Paulo Freire ele vai ajudar a progressão textual a acontecer. Quando você fala a mesma coisa duas vezes com a mesma palavra, você não está progredindo, você está em círculo, você está com um círculo textual. Eu não posso ter um círculo vicioso de argumento. Tem que ter uma progressão. O texto tem que evoluir. Sob dessa forma, Paulo Freire, expoente, filósofo da educação, entendia que a educação pode ser libertadora. E essa libertadora, tanto para o indivíduo, tanto para o cidadão individualmente, quanto para a sociedade contemporânea. Não vou usar a sociedade como um todo, porque a sociedade como um todo é coloquial. Não quero usar. Pronto, falei do Paulo Freire, filósofo da educação, libertadora. Então, liberdade é o oposto da ditadura. Então, uma coisa é a opressão, que é o oposto da liberdade. Aí agora eu vou aproveitar o que está escrito aqui, ó. Embora não seja fácil como sociedade ir contra, volta a vir aqui, ó. Vou escrever essa mesma ideia com outras palavras, tá? Embora exija expor por parte da população, é necessário senso crítico, é necessário criticidade para colocar em prática o ideal de Freire e desconstruir, e combater, e evitar que governos ditatoriais se instalem e novos nazismos se instalem. Caraca, mitei aqui, hein? Aqui eu usei a palavra nazismos em minúsculo porque eu tô colocando uma palavra que era substantivo próprio como um substantivo comum. Então, por exemplo, meu nome é Profinho, certo? Profinho é meu nome. Agora, quando eu falo assim, eu quero que outros professores também surjam, eu quero que novos profinhos surjam. Esse profinhos, ele vai deixar de ser maiúsculo e vai passar a ser minúsculo, porque profinho aqui é um substantivo próprio. Mas quando eu coloco nesse sentido assim, como profinhos fossem outros professores, eu transformo o que era um substantivo próprio em um substantivo comum. E você aprendeu lá na escolinha que o substantivo comum é uma letra minúscula. Show de bola ou não show de bola? Beleza, galera. Então, dessa forma, Paulo Freire, expoente filósofo da educação, entendia que a educação, expoente filósofo da pedagogia, não repetir educação, entendia que a educação pode ser libertadora tanto para o cidadão individualmente quanto para a sociedade contemporânea. Embora exija esforço por parte da população, é necessária criticidade para colocar em prática o ideal de Freire e evitar que novos nazismos se instalem em nós. Beleza, aí coloquei um exemplo novo nazismo. Inclusive, agora apareceu essa expressão novos nazismos, achei bonita e vou colocar isso. Vai ser então democracia em perigo, vai ser novos nazismos. Show de bola, achei bonita essa expressão, novos nazismos. Dialoga bem com o livro, dialoga bem com o tema, achei bem bonito. Beleza, vamos ver então. E agora eu não vou desenvolver mais esse parágrafo agora para a conclusão. Conclusão assim, ó, na dela veio. Portanto, devemos refletir o quão atento estamos a respeito de políticas que ameaçam nossa liberdade. Enquanto não soubermos exatamente quais são os nossos direitos e deveres, estaremos constantemente colocando a democracia em perigo. Bom, gostei da conclusão dela, vou usar aqui no meu também. Portanto, refletir o quão atentos estamos, né? Atentos, estamos plural, tá? A respeito de políticas ditatoriais que ameaçam nossa liberdade. Enquanto não soubermos exatamente quais são os nossos direitos e garantias individuais, estaremos constantemente colocando a democracia em perigo. Gostei. Só que tem um problema. Essa conclusão, ela está boa, mas ela não dialoga com os argumentos. Qual que é o argumento 1? O argumento 1 era relembrar o passado, argumento 1. E o argumento 2, senso crítico. Então, eu tenho que falar de passado, tenho que falar de senso crítico na conclusão. Não falou de passado, tá? Você percebeu que não falou de passado aqui? Não falou de passado, não retomou o argumento. Se não retomar o argumento, ela perde ponto na questão da progressão e do planejamento e da evidência de um projeto de texto. Enquanto não olharmos é coloquial, enquanto não refletirmos sobre as atrocidades do passado causadas por ditaduras,
tais como a de 1964, beleza? E estaremos constantemente colocando a democracia em perigo. Então aqui agora eu estou refletindo sobre um argumento que é o argumento 1. Não tem o argumento 2 aqui ainda, tá? Então vou colocar agora. Enquanto não refletirmos sobre atrocidades e não estimularmos uma educação de fato libertadora, crítica e libertadora, beleza, pronto, estaremos constantemente colocando a democracia em perigo. Aqui agora eu fiz, refletir sobre a atrocidade do passado. A atrocidade do passado é argumento 1. Show. E educação de fato crítica e libertadora é argumento 2. Então aqui agora eu tenho uma conclusão decente, conclusão que retoma os argumentos e faz uma síntese deles, uma conclusão por síntese reflexiva, é o nome da parada. Vocês têm que assistir às aulas de estrutura, têm que assistir às aulas anteriores da Master UERJ, senão vocês não vão conseguir tirar nota alta na prova da UERJ. Não tem mistério, não tem milagre, não é comprar o curso e simplesmente fazer redação, tem que comprar o curso e assistir a aula, monstro. Aqui eu falei de 64, só que em cima nos desenvolvimentos eu não falei de 64. Então, para o corretor não implicar comigo achando que eu trouxe uma informação nova na conclusão, eu vou vir aqui e vou colocar 64 aqui nesse argumento. A ditadura militar de 1964. Você viu o que eu fiz? Bom, se eu trago lá na conclusão um 64 do nada, sem ter trazido no desenvolvimento, o corretor vai pensar assim, pô, o cara tá trazendo nova na conclusão, não pode. Então já coloca aqui no argumento também. Show de bola, galera! Ficou bonita a nossa redação. E qual que seria a nota original dessa redação dessa aluna? Ela teve uma argumentação frágil, ela teve muito erro de gramática, uma coisa muito importante, erro de gramática, enquanto não soubermos exatamente quais são nossos direitos e deveres, vírgula, faltou vírgula aqui, então faltou vírgula, faltou coesão entre os parágrafos de introdução e o primeiro do desenvolvimento, faltou uma organização do parágrafo de número 1 do desenvolvimento, faltou ali tópico frasal claro, então a nota aqui vai ser 6/10, nota 6, certo ou não? Uma nota inferior ao que ela poderia ter tirado, claro, porque falta muita coisa, falta estrutura, falta uma coesão clara entre parágrafos, falta retomada do argumento 1 com o argumento 2, falta um raciocínio crítico, teve um falso desenvolvimento nesse parágrafo meio, então tem muita coisa ainda para ajustar e eu espero ter sido bastante claro para vocês aqui com base nessa redação que ficou linda demais. Show de bola! A Caterine fez uma pergunta, mesmo que eu faça referência à ditadura, se eu trago a data sem antes ser trazido, pode ser considerada informação nova? Pode, porque tudo que é novo tem que aparecer no desenvolvimento, não na conclusão. Na conclusão eu não trago nada novo, eu apenas reflito aquilo que... Show de bola, galera! Espero que tenha sido muito claro. Eu gostei muito dessa aula, espero que você também. Então é isso, um beijo e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau!